Rapaziada, azedou o pé do frango de vez aí pro Gerson no Flamengo, sendo barrado aí, e a diretoria tá para confirmar aí que ele nem deve ir pro Super Mundial também, né? Como é que tá repercutindo isso aí no elenco do Flamengo? Vamos dar uma olhada aqui, eu separei esses dois cortes aqui, ó. Vene Casagrande, Mauro César, tem também o Arnaldo Tironi analisando essa situação aí. Vamos ver o que eles falaram. Não, o Gerson tá jogando na Rússia, eu vou assistir alguns jogos, vou acompanhar que esse cara, eu quero contar com ele. Acho que é uma questão do desafio técnico também. Você vai para um campeonato mais fraco, o time que ele pode vir a jogar é bem mais forte que os outros, não tem intercâmbio com os times europeus. É menos desafiador do que jogar na América do Sul. Mas que aqui na América do Sul, jogando no time brasileiro, argentino, paraguaio, o que for, tem mais embates do que no futebol russo hoje. É um futebol isolado, gente. E é uma questão que não é do futebol, é uma questão diplomática, é uma questão muito maior. A Rússia está isolada por causa da guerra. E não há perspectiva de mudança nesse curto prazo. Então você faz uma opção de se esconder. Aconteceu com o Luiz Henrique. O Luiz Henrique estava jogando na seleção. Agora está lá, ninguém sabe exatamente como está. Então acho que isso atrapalha bastante. Esse é outro ponto também que acho que conta na cabeça de um técnico, especialmente deve contar na cabeça de um técnico europeu como ele. Dar pesos diferentes a desafios distintos. Eu não posso comparar, por exemplo, o desempenho do Martinelli no Arsenal jogando na Premier League, nem com o Antony jogando no Betis, na Conference, e o outro jogando na Premier League, e muito menos o cara que joga aqui no Brasil. Uhum. O Martinelli enfrenta desafios muito maiores. Tem isso também. Então, assim, ele tem que pesar isso aí. Na Rússia, a tendência é o quê? É menos desafiador. Você está num time muito forte, os outros são bem mais fracos, está jogando lá e tal. Então, qual o nível que o jogador está de fato, né? Você trazer o cara, a não ser que o cara seja uma subidade, esse cara não abre mão, tal. Não chega a tanto. Tem concorrência ali, né? Então, sei lá, é uma escolha complicada e imagino que ele já deve ter deixado isso mais ou menos claro, né? Embora, esse é o palpite meu, eu acho que a conversa ali é mais porque está tirando do time. Eu imagino que seja muito mais a questão imediata, que é o jogo, do que um futuro possível, que ele não está vendido ainda, né? Então, assim, acho que a preocupação dele não deve ser o futuro, deve ser o jogo hoje. Aquele papo ali no campo, o papo certamente é do posicionamento, vai tirar, tô te tirando do time, vou testar tal coisa. Agora, no dia a dia, na concentração, aí o Ancelotti até falou que conversou sobre. Eu acho que é muito por aí, você sabe, o Ancelotti deve ter falado para ele, falou, cara, você vai ganhar dinheiro lá, é sua opção, você quer ir, eu não posso falar nada, porque realmente o Ancelotti não poderia falar muita coisa. Agora, você tem que saber que você vai correr riscos, você vai para um peso diferente de ser avaliado, né? Então o Gerson sabe disso, eu lembro até, acompanhei muito de perto a seleção do Tite, quando começou o boom da China, ele dava entrevista e falava, quem for para a China, eu vou avaliar de outra forma, vou ter que acompanhar até o aspecto físico. Todos os jogadores que estavam no radar do Tite na época que foram para a China, eles iam com um preparador extra. Por quê? Porque a preparação física na China era uma coisa. Aí o que fazia? O Tite, a seleção brasileira, a CBF, falava, você quer ficar em forma aí? Leva um cara a mais, faz um treino extra. Então o cara que jogava lá na China treinava das 8 às 9 da manhã, só que aí chegava ali das 2 até as 4 da tarde, treinava. A mesma coisa quando a galera começou a ir para a Arábia. Então todo mundo levava também um preparador físico extra. Eu não acho que na Rússia o Gerson levando um preparador físico extra vai ser o suficiente, mas pode ser uma das medidas. Agora ele tem que ter essa consciência. Eu disse isso aqui ontem no Posse, eu não consigo entender a 1 ano da Copa alguém fazer uma opção dessa. Não consigo, não, é muito dinheiro e tal, mas ele já ganha muito dinheiro. Não tô aqui, tudo bem, é muito difícil, a carreira de jogador de futebol é difícil, saiu de um lugar que às vezes não tinha dinheiro para nada e agora tem a opção de ganhar dinheiro para 7 gerações. Eu entendo toda essa questão. Mas o Gerson já é um cara economicamente muito bem resolvido, já passou pela Europa, ganha bem no Flamengo, tem prestígio, está há 1 ano de jogar numa Copa do Mundo. Particularmente, eu não consigo entender. E você consegue entender, Arnaldo? E consegue entender o papo do Ancelotti? Estou com o Mauro sobre o papo. Deve ter sido muito mais pela questão da saída do Gerson da partida, né? Da mudança no sistema, inclusive. Achei ótima, e aí sobre o segundo tema, né? Sair de uma vitrine brasileira, e o Flamengo é uma das maiores vitrines brasileiras, sem dúvida alguma, para jogar na Rússia nesse momento
de conflito diplomático e tudo mais. Eu achei ótima a lembrança do Danilo sobre a questão da China com o Tite, porque isso atingiu um dos titulares do Tite naquele momento, né? O Tite estreia contra o Equador, curiosamente, fora de casa, ganha de 3, e uma das bases do sistema dele, o triângulo no meio, era o Renato Augusto, né? Que jogava, coincidentemente, mais ou menos na mesma posição do Gerson. Veja como é que é o futebol, né? Casemiro, Paulinho e Renato Augusto. E o Renato Augusto, ele foi perdendo espaço até por conta não pela dificuldade de observação, talvez, mas muito por conta do que o Mauro falou, da questão da competitividade, da sequência de jogos, né, na Liga Chinesa. E o Renato Augusto, ele chega para a Copa não no mesmo estágio dos outros, mesmo com o staff particular, preparador físico e tal. E aí ele não é o titular que o Tite talvez imaginasse. Ele até acaba sendo personagem da eliminação contra a Bélgica, né? Porque ele entra muito bem no jogo, né? Mas isso pode acontecer com o Gerson. E para mim, como disse o Danilo há pouco, e falou, é muito difícil compreender a opção de um jogador, se ela de fato for tomada nesse sentido, entre Flamengo e Zenit nessa situação específica, um ano da Copa. É quase um suicídio esportivo. Eu acho que seria um suicídio esportivo, né? A gente vai falar um pouco depois do Neymar pai, tem o Gerson pai, a influência do pai e tal, mas não me parece ser uma coisa razoável, até porque ele tem bastante concorrência, o Gerson. Talvez seja o setor onde a seleção tem mais jogadores atuando em bom nível na Europa, inclusive, não só no Brasil. E curiosamente também, outra vez, a mesma situação do Luiz Henrique. O Luiz Henrique talvez ele tenha o maior número de correntes, né? O Estevão joga por ali, o Antony joga por ali, o Rafinha pode jogar por ali, o Rodrigo pode jogar por ali. Então o Luiz Henrique, quando sai daqui e vai jogar na Rússia, ele automaticamente ele está se sabotando, né? E aí eu acho muito pouco provável que ele volte a jogar na seleção brasileira até a Copa do Mundo, e o mesmo pode acontecer com o Gerson, se ele de fato tomar essa posição de sair do Flamengo para jogar no Zenit nesse momento. Tem um porém só do Luiz Henrique, que eu acho que talvez para ele era mais negócio ir para a Rússia por conta da investigação do caso das bets, né? O do Gerson ele não tem para quê, né? Aí, certo, perfeito. Ele dá uma sumida e tem outro fator, né? Lembrando que durante um tempo até teve colega que reproduziu essa ideia aí, né? Que diziam que o Botafogo queria 60 milhões de euros no Luiz Henrique, que não ia vender, lembra? Teve isso, não, o Botafogo quer 60 milhões, foi manchete em alguns lugares aí, não, tá, 60 milhões de euros. Tá, tudo bem, foi para a Rússia, é isso que falou o Danilo, quer dizer, uma situação delicada. Quem investiria no jogador com esse risco? Sendo que tem a questão da conexão, Paquetá, ele, né? E o Paquetá, nos próximos dias vai sair alguma coisa dele. Está nessa situação aí que pode ter a carreira encerrada, de repente. Então, restou o mercado alternativo e a negociação com os caras. Detalhe importante que as pessoas estão deixando passar. Estou lembrando toda hora isso. Hoje, terça-feira, 8 dias da reunião dos 2 representantes do Zenit, do pai do jogador, com o dirigente do Flamengo. De lá para cá, o Zenit não se manifestou. O Zenit não se manifestou. O Zenit não falou para o Flamengo, vou pagar a multa. A informação vem de terceiros, né? Terceiros que têm muito espaço na mídia em determinado site, então, nossa, todo dia quase. E está sendo tratado por muita gente como se fosse uma certeza. Até agora o clube não se manifestou. Não estou dizendo que não vai comprar, porque eu não tenho bolinha de cristal. Mas os russos não disseram, vamos contratar, não voltaram, não procuraram o Flamengo nem nada. Eles nem precisam procurar o Flamengo. Vamos lembrar que só pagar. O Botafogo falou que não ia comprar mais o Wendel por uma questão, uma sanção econômica, não deu 2 horas, o Zenit estava falando, é mentira. Eles não vão pagar porque eles não têm dinheiro. Exato. Vamos dar uma olhada aqui no que o Vene Casagrande falou sobre essa situação também. Vamos embora. Era no último treino da seleção brasileira para se preparando para pegar o Paraguai,
O técnico Ancelotti, que inclusive faz aniversário nessa terça-feira, 66 anos, parabéns ao italiano. Espero que ele consiga uma vitória e já uma classificação, porque sim, a seleção brasileira pode conseguir a classificação para a próxima Copa do Mundo já nessa terça-feira, se vencer o Paraguai e o Uruguai vencer a Venezuela. Então, tomara que ele dê, o aniversário dele, mas tomara que ele dê esse presente para todo o povo brasileiro. E ele esboçou 3 mudanças em relação ao time titular que ele mandou contra o Equador. Quem saiu do time nessa última atividade? Gerson, Estevão e Richarlison. Quem entrou? Gabriel Martinelli, Rafinha e Matheus Cunha. E aí a provável escalação tem Alisson, Wanderson, Marquinhos, Alex, que é o zagueiro, tá? Que é o Alexandre, mas agora quer ser chamado de Alex. Alexandro, lateral esquerdo do Flamengo, inclusive. E aí o meio de campo sendo formado por Casimiro, Bruno Guimarães, Rafinha, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha e Vinícius Júnior, a dupla de ataque. Se o Gabriel Martinelli atuar pela ponta esquerda, eu não vejo nenhum problema, porque no jogo contra o Equador, o Ancelotti acabou botando o Martinelli durante o segundo tempo para jogar do lado direito, onde ele não rende nada. Agora, o Martinelli pela ponta esquerda me agrada muito bem. E para mim o Rafinha tem que ser titular mesmo, é o melhor jogador brasileiro em atividade no momento, está jogando muita bola com a camisa do Barcelona e nada justifica a manutenção do Bruno Guimarães, um jogador que para mim não está justificando, inclusive, não só a titularidade, mas até mesmo a convocação, porque eu acho que o João Gomes poderia estar na frente dele, do Wolverhampton, o próprio André, que embora estivesse suspenso para o jogo contra o Equador, poderia ser convocado, como aconteceu com o Rafinha também, mas enfim, é o Ancelotti que está começando agora o trabalho dele, torcer para a seleção brasileira. Vamos falar agora de Flamengo. Então, Vene Casagrande, atualizando também essa situação do Gerson aí no Flamengo, perdeu a vaga, inclusive, na seleção brasileira. Uns estão falando que não tem nada a ver por conta dessa negociação, mas a informação é que o pai do Gerson já cobra aí o Flamengo liberar o atleta, porque não vai nem para o Mundial de Clubes, porque ele não vai ter cabeça para ir. Então, se ele não tem cabeça para ir para o Mundial de Clubes com o Flamengo, ele também não tem cabeça para estar na seleção brasileira e por isso aí deve estar sendo cortado. Só pode ser isso. Não tem outra explicação. Só pode estar sendo cortado da seleção brasileira. Perdeu a vaga de titular na seleção brasileira, porque se não tem cabeça para jogar no clube, não tem cabeça para jogar na seleção. Simples assim. Ou eu tô ficando maluco? Acho que não. Muito bem, obrigado. Saiu a informação aqui que a diretoria avalia nem o Gerson nem ir pro Mundial, né? E eu quero saber a sua opinião, deixa aí nos comentários. E saiu também no portal Times, conforme eu trouxe, essa situação que o Gerson pode perder vaga no time titular aí, já que não tá com cabeça mais no Flamengo, né? Enfim, coloca a sua opinião nos comentários, se inscreva, acione o sino, deixa o like e até o próximo vídeo.